Saudações, companheiros. Nessa apresentação falaremos sobre a vida de Baden-Powell, uma réplica da apresentação feita em 19 de setembro de 2020, que infelizmente não pôde ser gravada. Quem foi Baden-Powell, esse homem que tanto influenciou a vida de pessoas e governos, instituições, empresas e pensamentos? Baden-Powell foi um homem que conseguiu marcar a sua própria época. Uma época que foi muito conturbada. Entre tantos acontecimentos históricos importantes, eis que esse homem, esse general do exército inglês, que se dedicou à educação, marcou o mundo, repartindo com tantos outros acontecimentos que inclusive começaram no próprio ano em que ele nasceu, em que uma crise financeira nos Estados Unidos chegou a atingir a própria Inglaterra. E os anos foram passando, com a publicação da Origem das Espécies de Charles Darwin, a invenção do telefone por Graham Bell, a invenção da metralhadora e a publicação do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. O futebol foi criado, veio a primeira Convenção de Genebra, na Suíça, o final da Guerra Civil Norte-Americana e a descoberta da genética. Aqui no Brasil nós tivemos a Batalha do Tuiuti, na Guerra do Paraguai, e na Suíça a Nestlé foi fundada. Prosseguindo, a dinamite foi inventada, os elementos químicos hélio e boro foram descobertos. O chiclete foi inventado também e Dmitri Mendeleev apresentou a tabela periódica dos elementos. A Itália foi unificada com o chamado Risorgimento, com apoio de Giuseppe e Anita Garibaldi. A Alemanha também foi unificada e nasceu Oswaldo Cruz no Brasil. As cidades de Buda e Peste, na Hungria, foram fundidas e Winston Churchill também nasceu. Foi criado o jornal Estado de São Paulo aqui no Brasil e a ópera Carmen estreou. E o fonógrafo foi inventado por Thomas Edison. A General Electric foi fundada também por Thomas Edison. E eis que começa a ciência chamada psicologia. A lâmpada incandescente, também inventada por Thomas Edison, e o canal do Panamá começou a ser construído. E o balão dirigível teve o seu primeiro voo, graças ao brasileiro Júlio César Ribeiro. E a primeira usina elétrica no mundo começou em Nova York, e foi criada também a vacina contra a tuberculose. O vulcão Krakatoa explodiu espalhando suas cinzas, literalmente, em todo o globo. O automóvel foi inventado. As mulheres de Chicago foram massacradas, começando no evento em que hoje se celebra o Dia da Mulher. A Coca-Cola foi lançada e no Brasil, Rita Lobato se tornou a primeira médica a se formar aqui. E a Torre Eiffel começou a ser construída. Dunlop inventa o pneu. Jack o Estripador começou seus ataques em Londres. E a República Brasileira foi proclamada. O Quebra-Nozes foi estreado na Rússia, em São Petersburgo. E a Nova Zelândia se tornou o primeiro país a conceder voto às mulheres. O Comitê Olímpico Internacional foi formado na França, os raios-x foram descobertos, e vieram os primeiros Jogos Olímpicos, criação da aspirina, a Guerra Hispano-Americana, a criação da Pepsi-Cola. Cuba se tornou independente em função da Guerra Hispano-Americana e os raios gama também foram descobertos. A Austrália se tornou independente, a Rainha Vitória deixou o seu reinado. E William McKinley
presidente dos Estados Unidos foi assassinado. O primeiro prêmio Nobel também foi concedido. E o Monte Pelé, na Martinica, explodiu com quase 30 mil mortos. Veio o primeiro Tour de France, a corrida de bicicleta em volta da França. O Panamá se tornou independente da colônia e o Acre se tornou brasileiro. Veio a revolta da vacina no Rio de Janeiro, veio a guerra russo-japonesa e a teoria da relatividade apareceu. A Noruega se tornou independente. São Francisco, nos Estados Unidos, sofreu um violento terremoto e o primeiro avião a decolar foi o 14 bis na França. A Nova Zelândia também se tornou independente e Rudyard Kipling, nosso querido autor do livro da Jungle, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. A África do Sul também se tornou independente. Veio a revolta da Chibata aqui no Brasil e Amundsen atingiu o Polo Sul. O Titanic naufragou e veio o início da aviação comercial e também da Primeira Grande Guerra. E com a Primeira Grande Guerra começou-se a usar armas químicas. E na Armênia, um genocídio fez mais de 1.500.000 vítimas. O navio Lusitânia foi torpedeado. Veio a Revolução Russa e o Brasil declarou guerra à Alemanha. Estados Unidos também entraram na Primeira Grande Guerra. A Primeira Guerra acabou e o presidente Rodrigues Alves faleceu devido à gripe espanhola. A gripe espanhola estava devastando o mundo. Veio a primeira medalha olímpica brasileira, o tenente Guilherme Paraense, e veio a Semana da Arte Moderna. O Egito se tornou também independente e Mussolini se tornou primeiro-ministro da Itália. Houve a revolta dos 18 do Forte em Copacabana e o túmulo do faraó Tutankhamon foi descoberto. Formou-se a União Soviética e o Império Otomano caiu, vindo no seu lugar a República da Turquia. Em São Paulo, teve duas revoluções, a paulista e a constitucionalista. Hitler lançou o livro Mein Kampf e o Washington Luiz, um dos primeiros escoteiros brasileiros, se tornou presidente do Brasil. A Varig foi fundada, terminou a coluna Prestes, e eis que Mickey Mouse e Minnie, sua namorada, surgiram no cinema. Veio o Tratado de Latrão reconhecendo a autonomia da Santa Sé. E a Terça-feira Negra com o crash da Bolsa de Nova York. Plutão foi descoberto e veio a primeira Copa do Mundo no Uruguai, em que o Uruguai se sagrou campeão. E João Pessoa foi assassinado, gerando a Revolução de 1930 aqui no Brasil. Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Lampião morreu. Começou a Segunda Grande Guerra. Winston Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, com a renúncia de Neville Chamberlain. E no ano que Baden-Powell faleceu, foi criado o Ministério da Aeronáutica. Esses foram os grandes eventos do mundo enquanto Baden-Powell viveu. E como foi a vida dele? Ele é conhecido por Baden-Powell of Gilwell. Ele foi o primeiro Lorde. Seu nome, Robert Stephenson Smith Baden-Powell. A sua pronúncia correta seria Robert Stephenson Smiles Baden-Powell. Eis um quadro de Baden-Powell pintado por David Jagger. Baden-Powell
era filho do reverendo Baden-Powell, pastor e professor da Universidade de Oxford. Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1857 com o nome Robert Stephenson Miles Powell. A sua mãe, Henrietta Grace Miles Powell, uma grande mulher, logo ficou viúva e, para homenagear o seu marido, colocou o Baden antes do Powell, separado por um tracinho, ficando todos os filhos com o nome de Baden-Powell, inclusive ela. E quais foram os irmãos de Baden-Powell? Warrington, o oficial da Marinha, inclusive autor de Manual de Escoteiros do Mar. O George, escritor político, rapidamente veio a falecer e o filho dele acampou com o tio na ilha de Brownsea. August Frank Baden-Fletcher, militar e balonista, muito parecido com o Robert. E Agnes, que veio se tornar a precursora do bandeirantismo no mundo. Como dissemos, o Baden foi anexado ao Powell após a morte do pai, num processo que durou alguns anos, e o nome Smiles veio do almirante Smiles, que foi avô de BP. Seu bisavô colonizou a região de Nova Jersey, nos Estados Unidos. E Stephenson veio do tio-avô de BP, George Stephenson, que inventou a locomotiva a vapor. BP teve vários apelidos. Ele foi conhecido por vários nomes, inclusive BP com tracinho entre as letras. Lembrando que o nome Baden-Powell leva um hífen. Seus apelidos Steph, Steve, Blotter, quer dizer, arenque defumado, Lord Bethin Towel, ou seja, Lord Toalha de Banho, Bean, e alguns interessantes como Cantanquier, o homem de chapéu grande, dado pelos achantes, ou, como disse o mestre Boulanger, o chapelão. Também tem Impisa, o lobo que nunca dorme, dado pelos matabeles. Ele tinha ainda o apelido de Intestinos, e os Zulus lhe deram o nome de Nulala Panzi, o homem que se deita para atirar, devido a um acontecimento na vida dele, em que ele deitou-se para mirar em um hipopótamo. BP escreveu vários livros. Em 1884, Reconhecimento e Exploração Militar. Em 1885, Instruções de Cavalaria. Em 1889, Matar um Porco e Caçar um Javali. Isso devido a uma passagem de sua vida em que ele conseguiu caçar um javali com uma lança, mas muito mais tarde que as pessoas vieram a saber. Mesmo sabendo que caçar um javali com uma lança era reconhecidamente um ato de extremo heroísmo, BP guardou o segredo por uma razão simples. Ele estava em cima do cavalo do comandante dele. Se o cavalo do comandante dele saísse ferido, ele poderia sofrer sérias consequências. Em 1897, a campanha Matabele. Em 1899, o Ajuda à Exploração Militar, o Edito Scouting, um livro que se tornou best-seller. Em 1900, Esportes na Guerra. Em 1901, Notas e Instruções para a Polícia Sul-Africana. Em 1907, Esquetes em Mafeking e na África Oriental. Em 1908, Scouting for Boys, escotismo para rapazes. Em 1909, Longas Histórias para Escoteiros. Em 1910, Jogos Escoteiros. Em 1911, Escoteiros em Conexão com o Treinamento Nacional e o Serviço Nacional. Em 1912, Manual para Bandeirantes. Em 1913, Escoteiros Além Mar. Em 1914, Treinos Rápidos para a Guerra. Em 1915, Memórias Indianas e Minhas Aventuras como um Espião. 1916, Jovens Cavaleiros do Império.
1916 também, o Manual do Lobinho, 1918, Guidismo ou Bandeirantismo, e em 1919, o Guia do Chefe Escoteiro. Em 1921, escreveu O que os escoteiros podem fazer e Os favoritos de um velho lobo. Prosseguindo, em 1922, Caminho para o Sucesso, 1927, Obstáculos da Vida e Como Encontrá-los, 1929, Escotismo e Movimentos Jovens, 1933, Lições da Escola da Vida, 1934, Aventuras e Acidentes, 1935, Escotismo ao redor do mundo, 1936, Aventurando para a Virilidade, 1937, Aventuras na África. 1938, Pássaros e Animais da África, 1939, Reime, Sua Própria Canoa, 1940, Mais Esquetes do Quênia. Nessa foto, os senhores podem contemplar Baden-Powell respondendo a uma das inúmeras cartas que recebia. Uma característica, ele podia escrever tanto com a mão direita como com a mão esquerda. Numa linha do tempo, ele nasceu em 22 de fevereiro de 1857 e em 1868 ele estudou em Rose Hill. No ano seguinte, ele recebeu a bolsa de estudos para Charterhouse. Essa é uma foto dos alunos de Charterhouse e a seta verde aponta exatamente o jovem Robert Baden-Powell. Em 1876, ele foi servir ao 13º Regimento de Hussardos em Lucknow, na Índia. Ele não fez academia militar, porque no concurso nacional para o Exército ele passou em segundo lugar. E nessa posição ele estaria dispensado em passar por essa etapa. Em 1988, ele participou da representação a Diniz Zulu. Nunca encontrou Diniz Zulu pessoalmente, mas ele conseguiu o colar de Diniz Zulu, que foi muito importante para a história do movimento escoteiro. Em 1989, ele esteve no Mediterrâneo. Em 1995, combateu os Achantes. Em 1996, se tornou tenente-coronel e combateu os Matabeles. Esse desenho interessante dele fugindo dos Matabeles mostra que ele utilizou passos de balé, coisa que ele aprendeu quando jovem. Graças a esses passos, ele conseguiu escapar da tribo que o perseguia. Em 1897, se viu o 5º Dragões da Guarda na Índia e em 1899, Mafeking. Esses foram os rapazes que fizeram serviços adicionais importantes e estratégicos, mas que dispensavam o uso de armas na cidade de Mafeking, permitindo que o máximo de soldados possível pudessem estar em combate. Em 1900 se tornou major-general, o mais jovem major-general da Inglaterra moderna, e logo veio formar o Corpo da Polícia Sul-Africana. Em 1903 se tornou inspetor-geral da Cavalaria e em 1907 esteve na ilha de Brownsea, em que os senhores veem fotografado com as barracas instaladas e a famosa igreja que aparece em tantos desenhos e fotografias desse local histórico. Em 1908 lançou o Escotismo para Rapazes e em 1909 recebeu a Ordem do Banho e a Ordem Vitoriana. Em 1911 se tornou coronel honorário do 13º Regimento de Hussardos. Em 1912 ele se casou. O casamento de Baden-Powell, a família de Lady Olave não aceitava Baden-Powell como marido, tanto que a família dela não veio a reconhecê-la. Por quê? Ela era de uma família muito rica e ele era um homem pobre. Ele era tão pobre que veio se casar com idade avançada, porque ele precisava ajudar no sustento da sua própria família. O uniforme de general dele foi comprado
com uma vaquinha que a própria família fez para poder ajudá-lo a adquirir a farda. Eis que ele se casa com uma mulher muito rica e a família dela logo imaginou que ele se aproveitaria da riqueza dela. Em 1921, se torna baronete. Em 1937, recebe a Ordem do Mérito e esteve na última apresentação pública em Vogelesand, no Reino dos Países Baixos. Em 1938, mudou-se para o Quênia, para nunca mais sair, e eis que faleceu em 1941, no dia 8 de janeiro. É interessante porque você pode encontrar 2 túmulos de Baden-Powell. Lá, na terra onde ele foi enterrado, no Quênia, e também na Abadia de Westminster, em que se reservou um lugar para ele entre os grandes da Inglaterra. Baden-Powell, quando se mudou para o Quênia, veio morar numa casa chamada Paxton. Era a residência dele. Paxton significaria paz, número 2. Ele tinha morado anteriormente num lugar chamado Pax Hill, Morro da Paz. E agora, Paz, número 2. Ou Paz também, se quiserem. BP, quando jovem, ele não foi um aluno exemplar. Ele era muito querido tanto pelos professores como pelos colegas. Mas nos bosques de Charterhouse era para onde ele fugia para caçar coelhos. E os professores jamais o encontravam. Ele usou essa técnica que ele aprendeu no campo de guerra. BP, como militar, ele soube defender Mafeking com muita criatividade. Eis aí os companheiros dele durante o cerco à cidade. Major Panzera, da artilharia, Capitão Ryan, Capitão Greener, Lord Edward Cecil, chefe do Estado-Maior, que deu a ideia de utilizar jovens, formando os cadetes de Mafeking, Capitão Wilson, Tenente Humbery Tracy, Capitão Cowan, que era um voluntário, Major Godley, Coronel Vivian, Mr. Bell, Tenente Moncrief, Major Frank Whitley, que era o prefeito de Mafeking, Coronel Hoare, Dr. Hayes e o Major General Baden-Powell. E o BP escoteiro, eis aqui ele atravessando uma pioneiria de ponte. BP familiar, com os filhos Arthur Robert Peter Baden-Powell, que se tornou Lord Baden-Powell com a morte do pai, Heather Grace King e Betty St. Clair Clay, além da esposa dele. BP foi um grande desenhista. À direita, os senhores vão ver uma bela pintura colorida de zebras. E à esquerda, foi um dos feitos de espionagem de BP. Ele se passou por um naturalista míope, perto de um forte na Turquia. Os soldados o pegaram e viram que ele estava apenas desenhando uma borboleta. E não repararam que nas asas da borboleta estavam os detalhes da posição dos canhões de um forte. BP foi artista, não só desenhista, mas um grande artista de teatro. E isso o ajudou bastante nos seus trabalhos de espionagem. E mais, ele foi muito criativo, graças à sua criatividade que Mafeking conseguiu se segurar. Foi um grande estrategista, foi um grande desportista. Ele era brincalhão, amante da natureza, era um homem preocupado com o mundo, aventureiro,
espião e muito mais. Hoje, infelizmente, vemos algumas acusações totalmente infundadas, mas devemos lembrar que ele também foi um homem no mundo. Ele pensava como o mundo pensava naquela época. Se alguém há de julgar Baden-Powell, julgue o mundo primeiro. E ele deixou sua última mensagem, encontrada junto com ele no seu leito de morte. Caros escoteiros, se vocês já assistiram à peça Peter Pan, lembrar-se-ão que o chefe dos piratas estava sempre fazendo o seu discurso de despedida, temendo que, ao chegar a hora de morrer, não tivesse tempo, talvez, de pronunciá-lo. Faça-se o mesmo comigo. E assim, embora não esteja morrendo neste momento, isto irá acontecer qualquer dia desses, e desejo mandar a vocês uma última palavra de adeus. Lembre-se, esta é a última coisa que vocês ouvirão de mim, portanto, meditem sobre ela. Tenho levado uma vida cheia de felicidades, e desejo que cada um de vocês tenha também uma vida igualmente feliz. Creio que Deus nos colocou nesse delicioso mundo para sermos felizes e saborearmos a vida. A felicidade não vem da riqueza, nem do sucesso profissional, nem do comodismo da vida regalada e da satisfação dos próprios apetites. Um passo para a felicidade é, enquanto jovem, tornar-se forte e saudável para poder ser útil e gozar a vida quando adulto. O estudo da natureza mostrará a vocês quão cheio de coisas belas e maravilhosas Deus fez o mundo para o nosso deleite. Fiquem contentes com o que possuem e tirem disso o melhor proveito. Vejam o lado bom das coisas em vez do lado pior. Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é proporcionar aos outros a felicidade. Procurem deixar este mundo um pouco melhor do que o encontraram, e quando chegar a hora de morrer, poderão morrer felizes, sentindo que pelo menos não desperdiçaram o tempo e que procuraram fazer o melhor possível. Deste modo, estejam sempre alertas para viver felizes e para morrer felizes. Mantenham-se sempre fiéis à sua promessa escoteira, mesmo quando já têm deixado de ser rapazes. E Deus ajude a todos a procederem assim. Seu amigo, Baden-Powell of Europe. I promise on my honor to do my best, to do my duty to God and to the King, to help other people at all times, and to obey the Scout law. Thank you. I wish you a long and happy life and lots of good camping. Goodbye. Preciso citar as referências de onde saiu esse trabalho. Uma, O Chapelão. Inevitável. Esse livro é um dos mais completos que eu já vi. Escrito por Antônio Boulanger Uchoa Ribeiro, conta as histórias da vida de Baden-Powell. Anotações pessoais minhas, também li O Escotismo para Rapazes pela 15ª vez e vem mais 15 vezes. Mais fotos e desenhos do Centro Cultural do Movimento Escoteiro e a apresentação em PowerPoint de Baden-Powell e o Escotismo, que foi divulgado pelo Centro Cultural do Movimento Escoteiro. Sempre alerta para servir.